Olá, boa tarde. Está no ar a primeira edição do jornal Câmara Notícia. A reunião que definiu a composição das 20 comissões permanentes para o biênio 2017-2018 foi realizada aqui na Câmara. As lideranças dos partidos definiram a composição das comissões permanentes da Câmara Municipal de Campinas para o biênio 2017-2018. Eu acho que foi muito positiva essa reunião. Essa composição das comissões. Eu acho que um grande desafio que todas as comissões, todos os presidentes têm é exatamente de fomentar os assuntos, né? Cada comissão permanente tem regimentalmente o seu assunto a ser tratado, e o que cabe ao presidente e aos seus membros é discutir e fomentar a discussão, a audiência pública, debate público sobre aquele determinado assunto. Todos os vereadores, início de mandato, embora essa seja uma função do líder indicar os membros de cada comissão, todos os partidos, todos os vereadores foram convidados a participarem da reunião e, de certa forma, logicamente que o líder falava pelo partido, mas é importante essa participação maciça de todos os vereadores, exatamente para, já várias comissões teve a determinação, já o fechamento de presidência, então é importante a participação de todos. Pela segunda vez, o vereador Cirilo ficou com a presidência da Comissão de Constituição e Legalidade, a mais importante de todas. Composta por 7 membros, enquanto as outras têm 5, a Constileg é a primeira a analisar todas as proposições da Casa. Se a proposta for barrada na comissão, é arquivada e não chega a passar por nenhuma outra. Nós entramos num momento onde a crise nacional atinge também a cidade de Campinas, o desemprego, a falta de estrutura de serviços públicos relacionados à área da saúde, transporte, educação, e a Câmara tem um importante papel de auxiliar no que for preciso, de combater e discutir no mais alto nível com o chefe do Executivo os próximos passos para esse ano. Os vereadores estão entrando com uma energia muito boa, estão muito dispostos a trabalhar pelos redutos, pela cidade de uma maneira geral. E isso tudo acaba contagiando os vereadores mais velhos. Os vereadores mais velhos acabam ficando animados. Eu tenho visto muita disposição dos vereadores mais veteranos, mais experientes, e eu acho que quem ganha com isso é a cidade. A Comissão de Política Urbana, que este ano deve analisar o plano diretor de Campinas, ficou com o vereador Zé Carlos, do PSB. Essa é a terceira vez que o parlamentar está à frente da comissão. O município de Campinas está com um déficit habitacional muito grande de moradias populares e temos que discutir, sentar, discutir junto à sociedade, junto com o Poder Executivo e fazer o melhor para a cidade de Campinas. Nós temos problemas de mobilidade urbana, Campinas cresceu muito, então nós temos aí o VLT, que é para VLT, o VLP, que está para ser também implantado em Campinas. Quer dizer, o desafio é muito grande, mas a gente está preparado para enfrentar esse desafio. A vereadora Mariana Conte, do PSOL, foi escolhida para presidir a Comissão da Mulher. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte vai ser comandada de novo pelo vereador Antônio Flores, do PSB. A de Política Social e Saúde, pelo vereador Paulo Galtério, do PSB. Assuntos de Segurança Pública vai ser presidida pelo vereador Tenente Santini, do PSD. Mais uma vez, o vereador Jorge da Farmácia, do PSDB, foi escolhido para presidir a comissão que defende as pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida. A vereadora Mariana Conte, do PSOL, realizou um evento na noite da última segunda-feira para debater sobre a relação da iluminação pública e a violência contra a mulher. A vereadora Mariana Conte utilizou o plenário para divulgar e dar início à campanha Acenda as Luzes pelo Fim da Violência contra a Mulher. O projeto visa mapear as áreas da cidade onde a iluminação é insuficiente e gera insegurança, além de possibilitar a prática de crimes e violência. Foram tomados relatos e discutidas ideias para que um projeto nesse sentido seja elaborado. Como mandato, nós vamos estar recebendo as indicações de locais que são escuros, que a população se sente insegura e que as mulheres, principalmente locais de trânsito, que as mulheres sentem medo de estar percorrendo à noite. E aí nós vamos estar encaminhando uma indicação de obra para a prefeitura, para que seja sanado esse problema da falta de iluminação. Vamos estar cobrando, vamos estar acompanhando o andamento de que as medidas sejam tomadas pelo Executivo para que a gente possa ter uma cidade iluminada, uma cidade segura para as mulheres.
Participaram da reunião a líder do coletivo feminista Rosa Lilás, Thaís de Souza, e a arquiteta e urbanista Lívia Lazaneu. Thaís apresentou dados da violência contra a mulher presentes no mapa da violência. O Brasil está ocupando a 5ª posição entre os 83 países mais violentos do mundo. Então, hoje, o último estudo é de 2013 e teve uma média de 13 mulheres assassinadas por dia no Brasil. Esse assunto não deve ser tratado de uma forma isolada, né? Porque, de certa forma, as cidades não foram pensadas para as mulheres, né? Se a nossa sociedade ela é excludente, as nossas cidades serão excludentes também. E isso a gente pode vivenciar no dia a dia com uma grande força, né? A iluminação pública é um fator fundamental para trazer segurança, mas ela tem que estar aliada a outras questões. Por exemplo, a Jane Jacobs já dizia em 1960 dos olhos da cidade, que é de você ter aberturas para a rua, você ter janelas, você ter vida. O que aconteceu também no modernismo, ele separou os usos da cidade. Então, você mora aqui e você trabalha lá. E isso faz com que, durante um período do dia, aquele pedaço da cidade fique inóspito, fique uma situação perigosa. Outros pontos também foram debatidos, como o assédio no transporte e a questão do carnaval. A violência contra a mulher é um assunto muito complexo, que exige medidas integradas, mas de medidas diferentes, né? Então, eu acho que é importante a gente estar discutindo aí. Tem o plano diretor esse ano também, que é importante que a gente tenha um olhar da mulher sobre a organização da cidade. Tem o sistema de transporte, eu acho que é importante a gente estar participando, estar acompanhando. Eu tenho alguns projetos, algumas ideias sobre como a gente garanta que a mulher não seja assediada dentro do ônibus, que a mulher ela usar o transporte coletivo, a gente evitar que a mulher seja violentada no uso do transporte coletivo. Então, tem várias ideias aí, a gente vai estar colocando isso ao longo do tempo aí em prática e vamos estar discutindo, debatendo com a população, porque eu acho que o mais importante é que a população e as mulheres organizadas estejam discutindo, estejam reivindicando, estejam participando da política. Uma grande responsabilidade e também um privilégio. É como define a liderança partidária assumida pelo vereador tucano Luiz Henrique Cirilo. A população pode continuar contando comigo nas mais diversas demandas, com muito afinco, com muita seriedade. E eu, como líder do PSDB, trago a orientação do partido, que é uma orientação nacional, de uma política pública séria, voltada principalmente àquele trabalhador que necessita de uma saúde pública, de uma escola pública, de um transporte público eficiente, e fazer com que Campinas seja uma cidade de referência. Nós temos, infelizmente, nós vivemos uma realidade hoje onde a economia ela acaba, de alguma maneira, prejudicando os anseios da população, acaba, de alguma outra maneira, comprometendo aquele orçamento que é sagrado, que poderia, às vezes, até ser revertido no benefício da própria família, mas que acaba sobrecarregando e, às vezes, tendo que dispor de alguns recursos para setores que, se a economia funciona bem, se o serviço público funciona bem, poderia muito bem ser revertido para o bem-estar da população. Infelizmente, a realidade não é essa. A saúde não funcionando, a educação não funcionando, ela acaba fazendo com que o cidadão de bem, aquele cidadão trabalhador, aquele indivíduo que tem um limitador de ganho, ele acabe gastando mais do que o necessário e, convenhamos, isso é uma expectativa frustrada da população. E eu, como líder do PSDB aqui em Campinas, venho com essa política nacional para que possamos, de alguma maneira, diminuir as desigualdades. A responsabilidade aumenta, mas a expectativa de fazer um bom trabalho também, né? Vem junto com toda essa responsabilidade. Eu acho que na medida que você vai pegando algumas funções, algumas tarefas, é claro que o trabalho aumenta. Mas cabe a nós aqui, e não a outros, fazer esse trabalho público. A população nos elegeu, a população tem expectativas, a população está muito desapontada com os políticos de uma maneira geral, e nós temos essa grande oportunidade de trabalhar sério, trabalhar com muito empenho nas demandas públicas,
para que possamos, de alguma maneira, minimizar esse comprometimento da classe política. Quero até agradecer essa oportunidade e, ao encerrar, eu quero colocar os gabinetes dos vereadores do PSDB à disposição da população. O PSDB tem uma função muito importante nesse momento na cidade de Campinas, onde ele contribui e coopera com o prefeito para que possamos fazer uma boa gestão a bem do serviço público, e todos nós, vereadores, sem exceção, e especialmente do PSDB, estão à disposição da população, seja no gabinete, seja via e-mail, para que possamos diminuir as desigualdades e atender as mais complexas demandas que possam surgir. A ONG Operação Resgate está ajudando uma moradora da cidade que acumula animais domésticos. A nossa equipe foi conhecer essa história. Veja na reportagem de Rafaela Dias. O acúmulo de animais em casa, mais do que um gesto de compaixão com cães e gatos abandonados, pode se tornar um transtorno que desafia as autoridades públicas. O problema afeta inclusive os bichinhos, que acabam vivendo em espaços pequenos, com água e comida escassas. Eu sempre gostei de animais, né? Mas foi há 20 anos atrás, quando eu cheguei do serviço, tinha uma ninhada de cachorro jogada na beirada de uma casa de veterinária. Então os cachorrinhos, as mães fugiu e os cachorrinhos ficaram no sol o dia inteiro. E quando chegou a noite eu catei, né? Comecei a tratar, doar, não tinha doação muito naquele tempo. Aí fui doando depois de grande, uns morreram comigo e foi acontecendo, né? Aí até chegar nesse ponto que cheguei agora. Quando foi que a senhora percebeu que precisava de ajuda? Foi agora, de uns 10 anos para cá, que tem 2 pessoas que me ajudam. Há 10 anos elas me ajudam. Começou a faltar ração, as coisas começaram a subir muito, né? Meu salário não dava, eu sempre paguei aluguel. E era só eu, né? Meus filhos eram tudo casados. Então a situação ficou muito difícil. A casa da dona Zumira fica no satélite Iris 1. São mais de 50 cães e de 20 gatos. A situação é muito precária. Existe amor, mas ela precisa de ajuda. E a ajuda já começou. A ONG Operação Resgate já socorreu os primeiros animais. A gente veio até o local averiguar como que estava a situação e conseguimos pegar 4 animais dos 58, 4 cães. E hoje a gente está levando mais uma mãe com 8 filhotes que foram abandonados aqui. Então esse foi esse primeiro passo. Aí todos os cachorros já passaram por consulta, banho, 2 foram vacinados, os outros 2 estão com doença do carrapato, então vamos ter que fazer o tratamento de 28 dias. E agora esses gatinhos que a gente está levando hoje vai passar pelo mesmo procedimento. Então conforme a gente for conseguindo doar, a gente vem, pega mais e faz todo esse processo, consulta e exames. Os animais que estão em situação mais delicada e os filhotes serão retirados primeiro e levados para a clínica parceira. Mas, segundo a protetora, a maior parte deles está saudável. Na medida do possível, os animais estão bem. Estão saudáveis, estão vacinados, a maioria está castrado, só os filhotinhos que ainda não estão castrados. Então, assim, a gente já foi em caso de acumuladores que era muito pior. Então, assim, dentro do possível, ela está bem organizada, a casa é limpa, também na medida do possível, e os animais só precisam de fazer um check-up, assim, a gente pega, leva para a clínica porque eles não estão doentes, não tem carrapato, alguns têm pulgas, mas nada desesperador, tão gordinhos, não tão desnutridos, nada, então não está tão crítico quanto outros casos que a gente recebe. Marjorie deixa claro que o fato da aposentada ter pedido ajuda é o primeiro passo para o sucesso do caso. É o fato de querer ajuda, de precisar de ajuda, clamar por ajuda para as pessoas, não se fechar, porque muitos acumuladores não entendem que eles estão com acúmulo de animais, acúmulo de coisas e não querem ajuda de nenhuma maneira. Então os animais acabam sofrendo, a pessoa sofre e fica uma situação descontrolada, assim, tanto de saúde mental, física, higiene. E a dona Zumira não, no caso dela, ela quer ajuda, ela precisa doar os animais, ela está aberta, ela precisa de doação de ração para manter aqui, muita ração, porque além dos cachorros dela que estão aqui, os gatos, ela ajuda os do bairro aqui, da rua. Então a gente precisa frisar isso, a diferença entre a pessoa querer ajuda e a que não quer. Então ela é uma pessoa que quer ajuda. E mesmo em meio a tanta dificuldade, a maior preocupação da dona Zumira é com a alimentação dos animais. Acho que na hora de comida. Na hora de comer, porque você tem que olhar que sempre tem aquele bobinho que não come, né? Então você põe lá a carninha dele com a ração, tudo, aí o outro toma, eles carregam na boca a ração, o potinho, né?
E quando você vê, o outro está lá olhando, cadê? Cadê o potinho? Sumiu, eles estão comendo. Então você precisa observar todos eles comendo. Então é muito difícil. Lá de baixo eu trato separado, eu de cima eu trato separado. Então é muito difícil. Ai. Silvia Fico, que também é protetora do Operacão Resgate, reforça o pedido de ajuda. Se você pode ajudar, tem várias formas que você pode estar fazendo isso, com doações do seu tempo, condição financeira, ração, produto de limpeza, ou ajudar ela neste local, embora este local não é dela, ela paga aluguel, né? Mas se tiver uma possibilidade de trazer uma benfeitoria para este local, também é válido. Para ajudar a Dona Zumira e a ONG, você pode acessar a página no Facebook, o site operacãoresgatecampinas.com.br ou pelo telefone no número 992040010. Agora vamos de previsão do tempo. Ontem caiu um temporal no fim da tarde, por volta das 4h30. Estamos vendo imagens aí da Avenida Princesa do Oeste, dentro de uma loja de automóveis. A avenida completamente alagada, um carro quase foi levado pela força da água e aí um senhor foi lá, se arriscou, conseguiu impedir que a chuva levasse, uma atitude, apesar de corajosa, bastante perigosa. Só para a gente ter uma ideia, choveu ontem o esperado para 10 dias. Tivemos ventos de até 85 km por hora. A previsão do tempo para hoje, máxima de 30 graus. Agora à tarde, a nebulosidade continua alta, tempo fechado, e deve chover forte em algumas regiões. Então, atenção, porque no fim da tarde, de acordo com o CEPAGRE da Unicamp, pode ter temporais na cidade. Bom, no plenário da Câmara foi discutido com os municípios do estado de São Paulo o calendário esportivo para este ano. Com a presença das principais lideranças esportivas dos municípios do estado de São Paulo, a reunião teve como objetivo escutar as demandas das cidades. Primeiro, a importância de Campinas sediar esta divulgação da agenda esportiva do estado de São Paulo. Aqui nós representamos 3 regiões, a região de Campinas, a região de São José dos Campos e a região de Sorocaba, passando de 140 cidades do interior paulista. Então Campinas tem a honra de sediar essa divulgação da agenda esportiva para o estado de São Paulo. Então é importante para que uma cidade saiba o que está acontecendo na outra. É importante também que haja uma integração de eventos esportivos e atividades esportivas entre as cidades. Mesmo o país em crise financeira e o reflexo nos municípios, a União das Cidades pôde proporcionar um mesmo calendário para todos. O principal objetivo da reunião hoje é ouvir os municípios, para que eles possam nos contar um pouquinho das necessidades de cada um. O intuito nosso também hoje é poder repassar para os municípios que as dificuldades elas existem tanto na esfera federal, estadual quanto municipal. E a gente só vai conseguir sair desse problema com a união entre esses órgãos. O ex-técnico da Seleção Brasileira de Basquete Feminino, Luiz Augusto Zanon, fala sobre a importância de divulgar um único calendário para todo o estado de São Paulo. É muito importante, eu acho que eu estou representando a cidade de Limeira, eu acho que é muito importante esse calendário, eu acho que para a gente se adequar, para todo mundo ter o mesmo cronograma de trabalho e principalmente para as periferias onde a gente tem que atingir também esse esporte comunitário. Eu acho que é um evento marcante e está de parabéns por toda essa mobilidade que está tendo. Além do futebol, que é a paixão nacional, muitos esportes estarão presentes neste calendário. Nós temos que prestigiar e ressaltar os outros esportes. Tem muito esporte maravilhoso que não tem a mesma divulgação que o esporte tem, que o futebol tem. Por isso que eventos como esse valorizam também os demais esportes, que muitas vezes são deixados de segundo lado por conta da paixão que o futebol desperta no brasileiro. E antes de encerrar, uma informação, a Ponte Preta está negociando com o meia-campista Matheus Cassini. A assessoria de imprensa do clube diz que é apenas uma especulação, mas a imprensa italiana confirma a negociação. O atleta tem apenas 20 anos, foi campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Corinthians em 2015. Aí ele foi vendido para o Palermo da Itália, não conseguiu jogar e foi emprestado para o Zaprešić, lá da Croácia. Se tivermos alguma novidade sobre essa negociação, eu atualizo na segunda edição do Câmara Notícia, às 5 horas da tarde. Até lá!